Como contar as semanas de gestação? Qual a importância de se falar em semanas de gestação e não em meses? Olá, mamães e futuras mamães tentantes após os 40. Sejam bem-vindas ao canal Mãe Após o 40, também conhecido como Espaço de Terapia Coletiva. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para todas as futuras mamães. Como contar as semanas de gravidez. Eu sei que a gente ouve a vida inteira que uma gestação tem 9 meses e a gente fica assim meio perdida nesse negócio de semana, né? Não sei se já aconteceu contigo, mas comigo é assim constrangedor ficar perguntando os meses para gestantes à minha volta e elas me responderem em semanas. Eu ficava tipo assim, tá, eu sei que eu já fiz engenharia, mas esse cálculo de semanas não bate com a quantidade de meses total de uma gestação. Porque se uma gestação tem 40 semanas e um mês pode ter 4 ou 5 semanas, como é que fica isso, né? Até eu mesma ficar grávida e entender que um mundo de coisas pode acontecer em uma única semana. Então, como a intenção desse canal é levar informação e dicas de maternidade de uma mulher para outra, vou te ensinar tudo o que eu aprendi. Pois saber em qual semana de gestação você tá pode te ajudar a acompanhar o desenvolvimento do seu bebê e se preparar para a chegada dele. E se você quiser contribuir para que mais mães de primeira viagem aos 40 tenham essas informações, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo para que o YouTube possa entregar esse e outros conteúdos para mais pessoas. Bora lá? Bom, na minha primeira consulta de pré-natal, a enfermeira me disse: olha, você está de 4 semanas e 3 dias de gestação. E aí, a minha cabeça, que já estava bugada por conta da forma como eu descobri a gravidez, ficou mais bugada ainda. Se você não sabe por quê, eu sugiro que você assista ao vídeo em que eu conto sobre como eu descobri a minha gravidez. Pra mim, isso não fazia o menor sentido. Porque se eu tinha menstruado no dia 5 do mês anterior, como é que no dia 7 do mês seguinte eu já tava de 4 semanas? Foi aí que ela me explicou que as semanas de gestação elas são contadas a partir da última data da menstruação, que eles chamam de DUM, data da última menstruação. Mesmo que a fecundação tenha ocorrido em torno de 2 semanas após o início do ciclo menstrual, como ele tem aproximadamente 28 dias, ou seja, 4 semanas, o marco é o dia da última menstruação, porque na concepção médica o corpo feminino já está se preparando para uma gestação a partir do momento em que menstrua. No meu caso, a minha última menstruação aconteceu em um domingo, então todo domingo seguinte eu completo mais uma semana de gestação. Por isso é importante você anotar as datas da sua menstruação e acompanhar diariamente o que acontece com o seu corpo durante todas essas fases do seu ciclo menstrual, porque você vai precisar dessas informações no decorrer da sua gestação. E se você também estiver tentando engravidar. E essas 40 semanas, elas são divididas em 3 trimestres, sendo que em cada um desses trimestres existem saltos de desenvolvimento do seu bebê, mudanças no seu corpo e reações diferentes. E para cada trimestre também existem exames diferentes a serem feitos e alguns precisam ser feitos em um intervalo específico de semanas. Segundo a minha caderneta de gestante, essa aqui, o primeiro trimestre vai do 0 até as 13 semanas de gravidez. Aqui é quando a maioria das mamães descobre que está grávida, percebe inchaço nas mamas, sono, enjoo, náusea, se sente mais cansada também. Tem mulher que fica irritada, assim, outras ficam mais sensíveis, com uma vontade de chorar, porque o seu corpo está produzindo uma enxurrada de hormônios e todas essas reações, elas são normais. E é nesse primeiro trimestre que acontece a fase mais delicada do desenvolvimento do seu bebê, pois a partir dela é que irão se formar os principais órgãos, como coração, pulmões, fígado, intestino, rins, ossos, assim como os neurônios e os pequenos botõezinhos que vão dar origem aos bracinhos e perninhas. Inclusive, a partir da 6ª semana já é possível escutar o coração do bebê batendo.
Por isso é fundamental que a gestante esteja fazendo a suplementação com ácido fólico, sulfato ferroso. No segundo trimestre, que vai da 14ª até a 26ª semana de gravidez, as coisas tendem a ficar um pouquinho melhores para a mulher. Os enjoos eles vão cessando para a maioria, a disposição volta e obviamente a barriga vai começar a crescer, assim como os seus seios. Aí você vai descobrir a grande utilidade dos tops de ginástica ao invés do sutiã. Você vai perceber que aquela calça confortável do seu pijama já não é mais tão confortável assim. E pode ser até que você se revolte com a falta de peças no seu guarda-roupa. Mas em termos gerais é uma fase assim mais tranquila e que você também começa a cair na real que vai ser mãe. Porque do nada você vai sentir o seu bebê mexer. É como se fosse assim umas bolhas de sabão assim estourando assim na superfície da sua barriga. E é muito engraçado e bem diferente também. Já o seu bebê vai desenvolver os seus sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar. Vai estar com todo o seu corpo formadinho, com bracinhos, perninhas, mãozinhas, dedinhos. Os movimentos respiratórios também começam e ele ou ela vai desenvolver e amadurecer aqueles órgãos que foram formados no primeiro trimestre. É também nesse trimestre que se desenvolve o sistema reprodutor. E por isso já dá para saber com mais precisão pelo ultrassom o sexo do bebê. Agora, se a mamãe não quiser esperar, existe a possibilidade de se realizar no primeiro trimestre um exame chamado sexagem fetal, que é um exame de sangue que detecta o tipo de cromossomo existente no sangue da mãe. No exame, quando detecta cromossomo XX, é menina. Agora, se for detectado XY, é menino. É um exame assim que pode ser feito a partir da 8ª semana de gestação. Eu até cogitei fazer, sabe? Mas assim, eu não fiz. Eu preferi esperar a ultrassom mesmo. Mas isso varia de mãe para mãe, né? E no terceiro trimestre, que vai da 27ª semana até a 40ª semana de gestação, é aquele período em que você não enxerga mais os pés por conta do tamanho da sua barriga. Suas costas doem, não existe mais posição boa para dormir. E dizem que é um treino mesmo, né? Para quando o bebê nascer, porque é aí que a gente não vai dormir mesmo, não é mesmo? A barriga também coça, assim, é nesse momento que a gente precisa ficar um pouco mais atenta com o surgimento das estrias, então use hidratante. Também as idas no banheiro para fazer xixi vão ser mais frequentes e pode ser que os seus seios comecem a liberar o colostro. Também vão iniciar as contrações de treinamento e a gente deve ficar atenta a todos os sinais que o nosso corpo dá, como rompimento de bolsa, sangramentos, corrimentos, contrações, ou então se a gente não sentir muito o bebê se mexer ao longo do período do dia, porque o parto é logo ali. Quanto ao bebê, nessa fase ele vai estar ganhando peso, gordura, fazendo com que o espaço fique mais apertado, limitando os seus movimentos e o funcionamento dos órgãos nossos, né? Daí vem a falta de ar, prisão de ventre, a vontade louca de fazer xixi toda hora. Por isso que eu sugiro que você faça um diário sobre suas sensações, percepções das mudanças do seu corpo, pois quanto mais criarmos a consciência do que acontece no nosso corpo, com mais tranquilidade a gente consegue passar por esse processo. Todo ano, na minha agenda, eu anoto as minhas percepções, o que eu senti no dia, como eu me percebo. E tudo isso tem me ajudado muito a não ficar neurótica, sabe? Assim, noiada com tudo que acontece na minha gestação. Porque, por exemplo, para quem deseja engravidar e lê que é comum ter um ciclo de 28 dias, pode até ficar noiada com isso se não tem a consciência de como funciona o próprio corpo. Pode ser que o seu período menstrual não seja de 28 dias, mas sim de, sei lá, mais dias, menos dias e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você cria esse hábito de observação do seu próprio corpo, de como são seus fluidos, as suas secreções, como você funciona, quando houver alguma mínima alteração na sua gestação, você vai conseguir identificar e muitos problemas podem ser evitados, entende? Porque como é que você vai saber a diferença de um escape de urina para um escape de líquido amniótico? Como é que você vai saber se a sua produção de secreção vaginal, que aumenta nesse período, está dentro do normal ou você está com alguma vaginose, alguma candidíase? Só conhecendo o seu corpo e percebendo como ele funciona, entende? Por exemplo, eu também não fazia ideia de que podia ter diferença das semanas de gestação contadas a partir da DUM e do ultrassom. Aí você fica achando que você tá ficando maluca na contagem das semanas,
Mas não é nada disso, sabe? Nem sempre a idade gestacional do ultrassom é compatível com a DUM, porque o ultrassom ele considera alguns parâmetros de desenvolvimento do feto específicos de cada semana, como por exemplo, peso e tamanho do fêmur. Se o seu bebê for maior que esses parâmetros, a idade gestacional que vai ser indicada no ultrassom provavelmente vai estar mais adiantada do que essa DUM. Se o bebê tiver com tamanho menor, vai indicar que a idade gestacional do ultrassom é de menos semanas que a DUM. Por isso que é muito importante você anotar em que semana você está a partir da DUM, para comparar o desenvolvimento do seu bebê com os ultrassons que você for fazendo ao longo desses 3 trimestres. Para simplificar minha vida, eu peguei a minha agenda e anotei no cantinho as semanas da gestação a partir da DUM. Conforme vão passando os dias e semanas, aí eu vou relendo as minhas próprias anotações, as minhas próprias percepções. E isso tem, inclusive, me salvado nas consultas pré-natal, porque quando a gente tá grávida, a gente esquece tudo. É impressionante. E isso, assim, me ajuda também a esclarecer muitas dúvidas com mais precisão com a minha obstetra. E para quem curte uma foto, é legal fazer esse registro dos meses, das semanas do crescimento da sua barriga. Eu tenho feito a cada 4 semanas, mais ou menos, porque assim eu tenho preguiça mesmo de fazer. Mas se você gosta, faça esse registro, porque vai ser muito legal ver depois. E é isso, minha gente. Eu espero ter ajudado com essas informações. Agora me conte aqui, nesse espaço de terapia coletiva vulgo comentários. Você tinha ideia de que era assim? Como é que foi a sua experiência? Vou adorar muito saber. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo vale a pena ser mostrado para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber sempre os novos conteúdos que eu postar aqui, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.